Olá galerinha, tudo bem? Sou o professor Melk de Física, tá? A gente vai estar estudando hoje o tópico 3.3, gráficos do MRUV, ou seja, é uma maneira de representar o movimento realizado na física em relação ao movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então olha só, aqui a gente tem alguns exemplos de gráficos. Quais são eles? Gráficos ST, gráficos VT e gráficos AT. Como assim? O gráfico espaço por tempo, gráfico de velocidade por tempo, tá? E gráficos de aceleração por tempo, beleza? A gente vai estar vendo detalhezinhos desses gráficos que vão ajudar a gente a realizar alguns vai ajudar a gente a resolver alguns exercícios, tá? Vamos lá. Primeiro gráfico espaço por tempo, beleza? Bom, o gráfico espaço por tempo ele vai ser representado por uma hipérbole. Olha só, uma hipérbole. Essa hipérbole aqui, ela vai ter algumas características. Quais são as características da hipérbole? A velocidade, quando ela estiver subindo, vai ser maior do que zero, tá? Ou seja, o que quer dizer velocidade maior do que zero? Que são uma velocidade crescente, tá? E no momento aqui, olha só, ela atingir esse pico aqui, a velocidade tende a diminuir, ou seja, o espaço vai diminuindo e a velocidade ela vai aumentando, beleza? Bom, aqui no outro lado a gente tem um gráfico invertido, ou seja, a velocidade, tá? Ela vai ser maior do que zero, ou seja, eu tive um impulso aqui nesse ponto e a velocidade nesse ponto ela vai diminuindo até atingir, tá? Até atingir o repouso. Beleza? E aqui a gente tem o lado inverso, é onde eu tenho um ganho de velocidade, beleza? Então olha só, quando a hipérbole for concavidade para baixo, eu tenho um A negativo. Quando a concavidade for para cima, eu tenho um A positivo, tá? Vamos lá, gráficos de velocidade por tempo. Quem que é o gráfico VT? É esse gráfico aqui, ó, representado por uma reta. Nesse caso, o que a gente vai analisar aqui vai ser quem? A aceleração. A aceleração é o que faz com que a velocidade aumente ou diminua, tá? Aqui a gente tem um movimento progressivo, tá? Uma função crescente do gráfico, aqui é um gráfico de função do primeiro grau. Esse gráfico crescente, a aceleração maior do que zero, tá? Vai fazer com que seja uma reta crescente. Movimentos com velocidade sendo aumentada, eu tenho progressivo, tá? E aqui a gente vai ter um retrógrado ou um retardado, que aí eu tenho uma velocidade diminuída. Olha só, tá vendo que ela começa em uma velocidade positiva e ela vai caindo, caindo, caindo? Então essa é a característica de movimento retardado, beleza? É quando a velocidade diminui. Para que a velocidade diminua, a aceleração tem que ser menor do que zero, tá? Então as acelerações têm que ser menor do que zero. Aqui no gráfico de aceleração por tempo, a gente falou lá no tópico anterior que a aceleração é sempre constante, tá? A aceleração vai ser sempre constante. Então, a gente vai representar como? Através de uma reta. A aceleração ela nem vai aumentar e nem vai diminuir. A aceleração não vai nem aumentar e nem diminuir. Então, eu vou ter uma aceleração, tá? Progressiva, maior do que zero. Ela está na parte positiva do eixo Y, tá? E aqui ela vai ser menor do que zero porque ela está na parte negativa do eixo Y, beleza? Que é representado aqui nesse gráfico por aceleração. Tranquilos? Bom, função horária. Para a gente conseguir escrever um gráfico, eu preciso usar essa função horária aqui, ó. Conseguem ver? Bom, tá vendo esse A aqui? Esse A é o que vai definir a nossa função de S por T, ou seja, o gráfico ST, ser a concavidade para cima ou para baixo. Se a concavidade for para baixo, a aceleração é positiva. Se a concavidade for para cima, eu tenho um A negativo. Beleza? Vamos lá voltar. Olha lá, concavidade para baixo,
o A é menor do que zero. Concavidade para cima, o A é maior do que zero. Mas esse A aqui é o A de aceleração, beleza? É o A de aceleração. Então, olha só. Olha lá, a aceleração. Quando esse A for positivo, concavidade vai ser voltada para cima. A negativo, concavidade voltada para baixo, beleza? Esse A é a mesma coisa que esse A aqui, que é o gráfico demonstrado pela velocidade vezes o tempo. Olha lá, essa equação aqui é a equação que descreve esse gráfico aqui, velocidade por tempo, tá? Então essa equação aqui, ó, ela vai ter as mesmas características. Quando o A, tá, for positivo, eu tenho uma função crescente. Olha lá. Quando o A for negativo, eu tenho uma função decrescente, ou seja, indica um movimento retardado. E quando o A for positivo, indica um movimento acelerado, beleza? Já aqui, quando a gente vai demonstrar a aceleração por tempo, vai ser sempre constante. Sempre. Simples, fácil e rápido. Beleza? Vamos lá, um exemplozinho aqui para a gente conseguir resolver esse tópico. Um carro se encontra em repouso até o momento em que ele passa a ter uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Esse 20 metros por segundo ao quadrado aqui, pessoal, é a unidade de aceleração. Se ele não falasse aceleração e tirasse essa palavra aqui, a gente conseguia entender que esse cara representa a aceleração através da sua unidade, tá? Vamos lá, continuando. Com base nisso, calcular a distância percorrida. O que é a distância percorrida? Delta S, tá? Por esse automóvel até a velocidade de 30 metros por segundo, se alcançada. Ou seja, o carro estava em repouso, supostamente, entrou em movimento com uma aceleração de 20 metros por segundo. Após ele atingir a velocidade de 30 metros por segundo, qual foi o espaço que ele precisou? Qual foi o espaço que ele percorreu para chegar nessa velocidade? Tá? Então a gente vai jogar em qual fórmula? Olha lá, Torricelli. Em algum momento ele deu tempo para a gente? Não, ele não deu tempo para a gente. Por isso é mais fácil eu trabalhar com Torricelli, porque ele quer saber quem? Ele quer saber esse cara aqui, ó. O espaço percorrido é o ΔS. Tudo bem? Então olha só, V ao quadrado é a velocidade final ao quadrado. V0 ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado. Por que ele colocou zero aqui? Porque ele falou que partiu do repouso. Olha só, um carro se encontra em repouso. Significa que a velocidade inicial dele é zero. Ele estava parado, tá? Então, V ao quadrado, velocidade final ao quadrado. V0 ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado. 2 vezes a aceleração, que ele falou que era 20 lá no enunciado, vezes ΔS. Esse ΔS aqui é a variação de espaço que o problema pediu para você encontrar o valor. Então, 30 ao quadrado, matematicamente falando, né? 3 vezes 3, 9. Esse zero você vai repetir 2 vezes, tá? Regrinha, macetezinho para facilitar a vida de vocês. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 2, 4. Baixa esse zero aqui para baixo. Então, 2 vezes 20, 40. Vezes ΔS. O 40 está multiplicando. O oposto da multiplicação é a divisão. 900 dividido por 40. Corta o zero com zero, sobra o 90 por 4. 90 por 4 é 22,5 metros. Porque ele quer saber o meu ΔS. ΔS é a variação de espaço. E aí a gente consegue calcular a variação do espaço percorrido. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. A gente conseguiu analisar alguns gráficos, interpretar exercícios e ver a relação de espaço por tempo, aceleração por tempo e velocidade por tempo. Tendo dúvida, só dá uma olhada na apostila e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!